Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está assistindo aqui esse vídeo aqui no canal do Luna. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Wagner Leonardo, porque, inclusive, essa notícia já está rolando há alguns dias e hoje, basicamente, a gente está tendo uma finalização disso tudo, de que não chegou nem a acontecer proposta, porque existia o interesse, existia a vontade do Bahia, mas o jogador ele tem uma preocupação muito grande por ser um líder. Hoje ele é a personificação do Vitória em campo, né? É o capitão, é o cara que quando não joga tá na torcida, sabe? É o cara que recebe as provocações, que em algum momento provoca também. Então seria algo muito danoso para o Vitória perder o Wagner Leonardo. Né? Mas hoje a gente teve a finalização de que não chegou a ter proposta porque o jogador sequer se interessou em ouvir, por mais que fosse uma proposta mais vantajosa financeiramente falando, e por mais que o projeto seja um projeto que seja mais atrativo. Afinal de contas, o Bahia é um clube que agora vai figurar bastante em Libertadores, já está na Libertadores esse ano, né? Tem um aporte financeiro muito maior do que o Vitória, mas é simplesmente o maior rival da sua história, né? Assim, é o maior rival do seu clube. O Bahia é o maior rival do Vitória. Né? Então, assim, isso por si só já é muito emblemático. Eu quero falar um pouquinho sobre por que seria péssimo para o Bahia, para o Wagner Leonardo e para o Vitória esse negócio, tá bom? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. A gente tá voltando a fazer vídeo do Bahia, né? E agora a gente tá abrindo a temporada 2024 com muito conteúdo, muita coisa pra gente falar. Eu confesso para vocês que eu tava fazendo pouquíssimos vídeos do Bahia porque realmente eu tava muito sobrecarregado, né? Passando até por uns problemas pessoais, então eu não tava conseguindo fazer o volume de vídeo que eu queria de vídeo, já até tô ainda numa situação bem complicada, mas agora a gente aos poucos a gente vai trazendo aqui mais conteúdo, mais abrangente, falando um pouco mais do Bahia, que é um clube gigante, é uma torcida que me abraçou e eu não posso deixar jamais de falar do Bahia, tá? Então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente que a gente vai voltar agora a ter uma frequência maior, tá bom? Com vocês. Vamos lá. Cara, a gente precisa entender a geração que a gente vive. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim: ah, na minha época era bom, na minha época era assado. E se a gente for pegar o futebol de 20 anos atrás, para os jogadores de futebol era muito mais confortável. Né? A gente lembra, por exemplo, das fugidinhas que o Romário tinha, né? Quando ele estava lá concentrado com a seleção, as festas, mulheres sendo levadas para concentração de times de futebol. Isso tudo acontecia porque era uma geração que não se tinha tanto acesso à informação, não se tinha tanto acesso de câmera, né? Não tinha tanto acesso de áudio. Então, tudo isso, né, gerava para o jogador daquela época um certo conforto. Né? E a única vez que a gente ouviu jogadores falarem era numa entrevista de jogo de futebol. Raramente você via assim, entrevista do jornal tal com fulano, cicrano, beltrano. E quando eu falo jornal, uma TV ou a própria rádio, que eram os únicos veículos que a gente tinha naquela época. Hoje, o mundo se modernizou. Hoje, se o jogador ele entra no restaurante e você filma, esse vídeo está no mundo inteiro. Né? Se o jogador, sei lá, ele discute com o torcedor, às vezes, quando a câmera da TV não pegava, estava tudo certo. Hoje, todo torcedor tem uma câmera. Então, a todo momento está sendo filmado, cada passo que é dado. Então, era muito mais confortável antes. Hoje é muito mais complicado. Por que eu estou fazendo esse arrudeio para explicar sobre o Wagner Leonardo? Porque o Wagner Leonardo ele foi um jogador que, para mim, foi inteligente e, para mim, ele foi burro. Porque o jogador de futebol hoje, claro que ele tem que ter amor, demonstrar amor pelo seu clube, mas hoje ele precisa ser muito profissional. Muito profissional, porque qualquer atitude que você toma vai marcar você para sempre. Vai marcar você para sempre. Por exemplo, um exemplo do Bahia com o Luciano Juba, por exemplo. De tudo que foi falado, de tudo que foi visto, de tudo que foi conduzido essa negociação, dificilmente o Luciano Juba vai jogar no esporte novamente. Sabe? E é um jogador que, diga-se de passagem, tem uma postura muito interessante. Mas pelo contexto do que foi filmado, do que foi mostrado, fica muito difícil. Muito difícil. Por exemplo, tem um outro jogador aqui que hoje, inclusive, nem está com o clube, mas era um jogador do esporte, o Everton Felipe, falava muito do Santa Cruz. Ah, porque o Santa Cruz é isso, aquilo, o Náutico é isso, aquilo outro. Hoje, cara, poderia estar jogando no Santa Cruz, no Náutico. Hoje está aposentado.
sabe? Então, assim, pelo acesso à informação, as coisas foram se fechando. E imagina como seria a vida do Wagner Leonardo toda vez que ele tivesse um erro. Ah, esse cara não é Bahia, esse cara quer prejudicar o Bahia, esse cara é Vitória, ele é nosso rival. E aí imagina uma situação como essa, o jogador indo jogar no Barradão, sendo aplaudido pela torcida do Vitória, e aí o Bahia perde, e o pessoal ia dizer, ó, a culpa do Wagner Leonardo. Cara, ia ser um inferno na vida desse cara. Pro torcedor do Vitória, também ia ser um inferno. Porque é um jogador que, como eu falei no início do vídeo, personifica a imagem do Vitória dentro de campo. É um jogador que é capitão, é um jogador que é aclamado pelo torcedor, é um jogador que se dedica bastante. Então, para o torcedor, seria um tiro no peito, sabe? Olhar o seu grande jogador com a camisa do adversário. E por outro lado também, do Bahia, também seria horroroso ter todos esses problemas que eu falei aqui para o Wagner Leonardo e para o Vitória dentro do Bahia, sabe? Então, é uma situação muito complicada. Se fosse em outros tempos, se fosse um bom jogador, mas que fosse um jogador mais contido, que não tivesse ido lá para a torcida, sabe? E no dia do jogo, não estou dizendo que ele fez errado. Eu estou dizendo que se fosse uma situação diferente, fosse um jogador mais contido. Deixa eu pensar aqui um jogador. O Durval, o cara jogador do esporte, né? Que é um ídolo do esporte, que jogou na seleção brasileira, foi campeão pela Libertadores com o Santos. Sabe? Se o Durval, depois de um tempo, for jogar no Santa, o pessoal ia ficar chateado? Ia ficar chateado. Mas não ia ser uma parada fora do comum, porque é um jogador que se expõe pouco, sabe? Então, eu acho que no final das contas, foi bom para todo mundo que acabou isso dessa forma. Ele continua no Vitória, o Bahia continua com seus jogadores e tá tudo em casa, a rivalidade continua sendo mantida, a greia de ele ser um jogador que o Bahia quis e não conseguiu vai ser grande, a greia também do torcedor do Bahia com o Vitória de dizer que ele fica aí vai ganhar menos, aqui eu pagaria muito mais, também vai ser muito grande, e é melhor que fique dessa forma, porque seria um inferno na vida do Wagner Leonardo, seria um inferno na vida do torcedor do Vitória, e também seria um inferno na vida do torcedor do Bahia. Se acontecer qualquer tipo de situações que iria acontecer. Iria acontecer. Você vê o Caio Alexandre, por exemplo, sabe? Se fosse um cara na dele ali, sabe? Fosse um cara na dele, tivesse feito uma condução, porque a condução dele para com o Fortaleza não foi legal para ir para o Bahia, e a gente precisa concordar com isso. Se fosse ao contrário, o torcedor do Bahia também ia ficar com o ego ferido, sabe? Se a condição fosse diferente, tudo bem, ele joga no Bahia, tá tudo certo. Depois, se quisesse negociar, voltar a Fortaleza, voltava e tava tudo certo. Tava tudo certo, sabe? Mas não foi o que aconteceu. Não foi. A condução foi errada. E esse é o grande problema. Não é o que se fala, é como se fala. Não é o que se faz, é como se faz. Sabe? É uma coisa que eu venho pensando muito, não só no futebol, mas na vida também como um todo, né? Eu posso chamar você, ó, você é um M. E eu posso chegar e falar, ó, tu não tá fazendo um trabalho legal, tu tá tendo uma postura errada. Tô chamando de M do mesmo jeito, só que a forma que eu tô falando é outra. Não vai ser tão danosa, sabe? Então, é basicamente isso que eu vejo. Então, na minha visão, seria péssimo pro Wagner Leonardo, pro Vitória e pro Bahia que essa negociação acontecesse. Que bom que não aconteceu, e o Bahia tem a possibilidade, já tá negociando com o gringo, né, que pode estar chegando, um argentino, né? Então, que bom que as coisas se mantiveram dessa forma, sabe? Eu acho que pela paz mental de todas essas três partes, acabou sendo melhor. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui, fala para mim o que, é que você acha sobre isso. Você não precisa ter a mesma opinião que eu tenho. A gente pode discordar de forma saudável e, às vezes, uma discordância tua, um argumento teu, muda a minha opinião ou eu mudo a sua. É assim a vida, sabe? Isso se chama maturidade. Maturidade que tem que existir. Comenta aí. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.